Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Amanda Espínola Bolos. Hoje eu trouxe pra vocês uma decoração de bolo bem chocolatuda, com brigadeiro, uma decoração de brigadeiro com ganache, vocês vão amar. Então, ali na minha vasilha eu derreti 200 gramas de chocolate fracionado, chocolate cobertura, tá? Porque eu vou blindar esse bolo primeiro, então a gente usa o chocolate fracionado, tá bom? Então eu derreti de 30 em 30 segundos e aí eu vou colocar o creme de leite na colher. Não tem uma medida certa, tá? Eu, pelo menos, faço desse jeito. Eu vou colocando até dar o ponto, ó. Então, eu vou colocar ali um pouco de creme de leite na colher, ó, quase cheia, tá? Vou mexer muito bem o chocolate e aí eu vejo que tá precisando de mais e coloco mais um pouco ali, ó. Só esse pouquinho que eu coloquei a mais, tá bom? Vou mexer muito bem, vai virar uma pastinha esse meu ganache, tá bom? E aí eu vou começar então com essa pastinha a passar no meu bolo para blindar. O bolo ele está gelado porque ele estava na geladeira, né? Então agora quando eu começo a passar esse chocolate, ele já vai ficando já firme, já vai ficando durinho. Por que que eu tô fazendo essa blindagem? Eu tô fazendo essa blindagem, gente, deixa eu falar o recheio desse bolo. Esse bolo é de massa de chocolate, recheio de brigadeiro trufado meio amargo. Gente, pensa num recheio gostoso que ficou desse bolo. Muito gostoso o brigadeiro trufado meio amargo. Então ali, ó, tá vendo? Eu vou passando essa pastinha, né, de chocolate no meu bolo, ele já vai automaticamente endurecendo. Eu tô fazendo essa blindagem porque essa decoração vai ser com brigadeiro. Então, eu já tenho vídeos aqui no canal de outras decorações com brigadeiro que eu também faço a blindagem, porque fica muito mais fácil depois da gente trabalhar com o brigadeiro no bolo. Porque se eu passo o brigadeiro nesse bolo aí sem essa blindagem, gente, vai sair um monte de bolo. Vai sair o bolo ali no meu. De farelinho de bolo, né? Ó, esse bolo, gente, deixa eu falar. Ele tá um pouquinho torto, tá vendo? Mas eu vou conseguir arrumar ele com o brigadeiro e com o ganache, tá bom? Então não vai ter problema nenhum. Se é no chantininho, fica muito mais fácil da gente arrumar quando o bolo tá torto, né? Muito mais fácil. Nem comparação com o brigadeiro. O brigadeiro é um pouquinho mais chato de arrumar, mas eu consegui, tá bom? Ele tava bem pouquinho torto ali, ó, mas depois no final deu tudo certo. Pois, gente, eu vou pegar o meu brigadeiro que eu fiz no dia anterior, tá? E vou passar por todo o meu bolo com a minha espátula. Deixa eu falar a receitinha desse brigadeiro que eu fiz, tá bom? Eu ainda vou gravar a receita, vou gravar eu fazendo esse brigadeiro, mas aí eu ainda não gravei. Então, eu devia ter gravado nesse dia, mas passou despercebido. Mas vamos lá, ó. Eu usei para blindar esse bolo de 15 centímetros de diâmetro, e eu ainda vou usar esse brigadeiro para decorar um pouquinho a parte de cima. Então, eu usei uma caixa e meia de leite condensado e uma caixa e meia de creme de leite. Coloquei 2 colheres de achocolatado e 2 colheres de chocolate 50%, tá? E aí, mexi muito bem. Quando ele estava chegando quase no ponto de recheio, um pouquinho antes de chegar no ponto de recheio, eu desliguei o meu fogo, tá? Continuei mexendo e coloquei numa vasilha, deixei de um dia para o outro, tá? Eu decorei esse bolo de manhã no outro dia. Então, ele passou a noite ali descansando esse brigadeiro. É somente isso que eu fiz, tá bom? Mas eu ainda vou gravar esse vídeo. Olha, gente, ele fica tão bom para até para trabalhar com a espátula, tá? E aí, ó, eu vou com a espátula, eu vi que na parte de baixo estava faltando mais brigadeiro, que na parte de cima onde estava torto eu teria que colocar mais. Então, até com a espátula a gente consegue trabalhar com esse brigadeiro, tá bom? Esse brigadeiro aí na parte de baixo, eu não vou deixar muito certinho não, porque eu vou trabalhar ali embaixo de uma outra forma. Então, eu quero deixar liso mais do meio para cima. Então, eu vou tentando alisar ali com a minha espátula. Depois, gente, eu não gravei, mas eu passei a minha espátula de alisamento de inox no finalzinho, que fez toda a diferença. Eu achei que estava gravando, mas não estava. E aí deixou a parte de cima bem lisinha com a minha espátula de inox, tá? Mas você pode passar a espátula que você quiser aí para deixar ele liso que ele vai ficar, tá bom? Demora um pouquinho mais com a de plástico, eu tentei com a de plástico, ela até deixou um pouco liso, mas eu queria um pouco mais liso, então depois eu passei a minha espátula de alisamento de inox, tá? Ali eu tô passando então o brigadeiro na parte de cima, tá? Pra gente tampar ali também. Eu também tinha blindado ali em cima, então eu passo o brigadeiro ali na parte toda de cima. Depois, pessoal, ó, de tudo lisinho, a gente vai ajeitando, vai vendo onde tá faltando. Não vou falar pra vocês que é fácil trabalhar com brigadeiro, porque não é. É muito mais fácil o chantininho, tá? Mas a gente consegue, fica um trabalho bem bonito. Depois a minha cliente pediu pra eu colocar uns granulados, então a gente colocou esses granulados coloridos na parte de baixo, por todo o meu bolo, ó.
Simplesmente, ali, gente, vamos lá. Eu limpei todo o meu, a minha bailarina ali, tá? Porque eu sabia que ia cair, né, os granuladinhos e a gente reaproveita, tá? Eu tô com uma vasilhinha ali embaixo, ó, que tá caindo direto na minha vasilha. Então, a gente vai colocando com a mão mesmo, ó, de baixo pra cima, tá? E aí, ele vai grudando nesse brigadeiro muito fácil, que gruda, tá? Pega muito fácil esses granulados no brigadeiro. Vou fazer isso por toda a parte de baixo do meu bolo ali, ó. Olha que lindo que vai ficando. Tá vendo que ficou muito mais lisinho? Depois que eu passei a espátula de inox ali na parte de cima, ó, deu uma boa alisada, né? Ali, gente, então, ó, o que sobra, a gente reaproveita, tá? Coloco ali na minha vasilha. E aí, olha que graça que vai ficando esse bolo, gente. Vai ficando muito bonitinho, né? Muito legal esse bolo. Depois, ó, eu pego a minha espátula, eu só tô apalpando ali pra grudar e pra ficar mais retinho ali, ó, com os meus granuladinhos. Você só apoia, você pode apoiar até com uma colher ali e vai dando umas batidinhas nesse granulado pra grudar muito mais. Depois ali, pessoal, eu tô molhando a minha mão com margarina e tô pegando uns granulados no dedo. E aí, eu tô colocando uns granulados a mais na parte de cima pra não ficar... Minha cliente queria que eu colocasse uns mais soltos, mais pra cima, sabe? Pra ficar bem desuniforme, pra ficar desigual. Ela não queria que ficasse muito retinho. Então, ela me pediu pra colocar uns granuladinhos a mais pra cima, assim, mais soltos ali, ó, tá vendo? Então, o que que eu faço pra fazer isso pra grudar? Molho o meu dedo ali na margarina, coloco o granulado no meu dedo e vou colocando aonde tá faltando, vou colocando mais ali na parte de cima. Agora eu vou fazer o ganache escorridinho. Então, ó, eu derreti ali, acho que foi meia barrinha de chocolate meio amargo, se eu não me engano. Acho que foi nem, um pouquinho mais de meia barrinha. Deve ter sido umas 70 gramas de chocolate meio amargo, mas esse é o nobre, tá? Então, eu derreti e vou colocando o creme de leite, porque eu queria que ficasse uma textura para escorrer, mas eu não queria que escorresse muito, para não estragar a parte de baixo do bolo, era só um pouquinho. Então, você vai colocando ali o teu creme de leite e vai com a colher vendo como que tá a textura dele para escorrer, ó. Tá vendo? Se você quer que escorre mais, você coloca mais creme de leite. Se você quer que escorre menos, que nem era o meu caso, eu coloquei menos creme de leite. Então, você vai colocando, vai testando, tá? Não tem uma quantidade exata, você vai testando, pessoal. Ali eu coloquei a minha manga de confeitar num copo para ficar muito mais fácil de eu colocar o meu ganache, né? E aí, pessoal, eu vou só fazer um furinho na ponta dessa minha, do meu saco de confeitar e vou colocar esse ganache, ó, por todo o meu bolo ali na lateral, ó, tá vendo? Eu não queria que ele escorresse muito, então eu coloquei menos creme de leite, ó. Então, um eu vou menos, um eu vou mais, e aí você vai controlando ali o seu aperto ali, né, com a tua mão, na tua manga de confeitar. E olha que lindo que vai ficando. A minha cliente queria tudo assim, no toque de meio amargo, né? Então, esse chocolate é chocolate nobre meio amargo, tá bom? Eu coloquei umas 70 gramas só pra derreter, no 30 em 30 segundos no meu micro-ondas. A hora que derreteu, eu coloquei ali o meu creme de leite, até no ponto que eu queria de escorrer, tá bom? E ali, ó, eu coloquei um pouquinho mais em cima. E agora eu vou vir com a colher, vou dar uma ajeitadinha ali e vou fazer um caracol também ali no meu brigadeiro de cima, ó, só giro a bailarina pra fazer uma textura ali no meio, porque no meio não vai ter nada, tá? Só vai ter um pouquinho de granulado. Mas agora nós vamos trabalhar na lateral do bolo da parte de cima, tá? Com o brigadeiro. Aquele brigadeiro que eu usei na lateral do bolo, eu vou usar agora pra fazer pitangas na parte ali de cima do bolo, ó. É o mesmo brigadeiro, tá, gente? Olha que lindo que fica. Aquela ali caiu um pouquinho, mas depois eu ajeitei, porque eu fiz muito grande aquela pitanga, né? Porque brigadeiro, ele derrete um pouquinho, né? Dependendo da textura que você põe, fica um pouco mais mole. Nesse caso, ficou perfeito, ó, pra trabalhar de bico, ó. Então, eu fiz isso por todo o meu bolo, essas pitangas maiores. E agora eu vou jogar uns granuladinhos só em volta, ali de cima e um pouquinho no meio. Gente, e esse foi o meu bolo. Olha que lindo que ele vai ficando, né? Todo colorido, um bolo divertido, chocolatudo delicioso, né? Porque é um bolo todo feito de chocolate, né? Maravilhoso. Gente, e olha que lindo que ficou esse bolo. Depois eu coloquei na geladeira, deu uma secadinha ali, ó, no meu ganache. Maravilhoso. Pessoal, esse foi o resultado da nossa decoração de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado de mais essa decoração. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!